Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Identidade Macroeconômica Básica, parte 2. Tá? E nessa parte 2, vocês vão ver que 100% dessa nossa aula vai considerar uma economia aberta e com o setor público, ou seja, no caso, uma economia completa. Então vocês podem observar aqui no quadro que eu já estou colocando a definição de renda nacional, né, que é equivalente ao produto nacional. Tá? O Y, que é a nossa renda nacional, é igual a consumo das famílias, investimento das empresas, gasto do governo, exportações de bens e serviços, tá? Menos importações de bens e serviços, menos a renda líquida em gasto exterior. Tá? O conceito de renda nacional é igual a PIB, que é C mais I mais G mais X menos M, menos RLE. Tá? Então é o mesmo conceito de PNB mesmo que a gente viu. Percebam que no nosso material de leitura, nós temos lá as exportações de bens e serviços. Em alguns casos, o professor chama exportações de bens e serviços não fatores, que era uma nomenclatura muito utilizada. Hoje em dia a gente usa só exportações de bens e serviços. Então vamos lá para a nossa aula, que a gente tem que derivar, dentro da identidade macroeconômica básica, as origens do recurso, que é a poupança, com os destinos do recurso, ou seja, que é o investimento produtivo de uma economia. Tá? Então, usando aquele nosso truque algébrico, né, que a gente usou na aula 1, na parte 1, então a gente vai fazer assim, ó, subtraindo tributos líquidos de transferências em ambos os lados da equação 1. Tá? Estou no item C aqui, né? O A e B foi da parte 1, o item C é da nossa parte 2. Então, subtraindo T em ambos os lados, tá? Temos Y menos T, ó, vou usar o vermelho aqui, ó, menos T, é igual consumo mais investimento mais gasto do governo menos T, vou colocar do lado do governo, né, que é gasto do governo, tributação do governo, né? Poderia colocar em qualquer lugar, mas didaticamente é legal colocar ele perto do gasto do governo. E mais o setor externo aqui, ó, que é o saldo em transações correntes, tá? Mais X menos M menos RL. Tá? Então, aqui nós temos, dentro da dos nossos conceitos que a gente já vem trabalhando, aqui a gente tem, ó, a renda disponível, que o professor já definiu na aula anterior. Renda disponível. Tá? Então, renda disponível, né? Aqui é a renda disponível, aqui é o déficit público e aqui é o saldo em transações correntes do balanço de pagamentos do setor externo. Tá? Então, renda disponível é igual consumo das famílias mais investimento mais gasto do governo menos tributo, né, que é o déficit público, mais X menos M menos RLE. Tá? Menos RLE. Vamos começar a trazer por partes os elementos que não compõem investimento, que é o destino final do crescimento econômico, para o lado esquerdo. Então me acompanhe aqui, ó. E usar bem o nosso quadro. Renda disponível, que é Y menos tributo, menos consumo das famílias, tá? Ó, mais, troca os sinais aqui, ó, T menos G, que é o superávit do governo, ou seja, saldo do governo em conta corrente, tá? É igual
a investimento mais X menos M menos RLE. Então, menos RLE. Tá? E aqui a gente vai trazer os dois conceitos, relembrar os dois conceitos que já nós definimos aqui, ó, que representam, primeiro, a poupança privada mais a poupança do governo, que é o saldo do governo em conta corrente, tá? É igual ao investimento mais, né, o saldo de transações correntes do balanço de pagamentos, que é X, exportações de bens e serviços, menos M, importações de bens e serviços, menos RL. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Tá? Nós vamos trazer esses elementos do balanço de pagamentos para cá. Tá? Então, vamos trazer essa cambada aqui, ó, para o lado esquerdo, para ver como que um país ele pode se financiar com recursos externos. Com recursos domésticos, que a gente chama de poupança nacional, a gente já sabe, ou ela vem pela poupança privada das famílias, ou ela vem pela poupança do governo. Claro que na poupança do governo, ele tem que ser um governo, né, de certa maneira, mais superavitário. Pelo menos em conta corrente, né? Pelo menos em conta corrente. Não na conta capital, porque é importante deixar claro, esse é investimento das empresas, tanto pública quanto privadas também. Então, o setor público também entra em formação de capital. Vamos acompanhar agora, fazer essa movimentação que o professor está indicando, usando aqui o nosso quadro, tá? E identificar os elementos. Tá? Então, eu vou apagar o item C, a gente já sabe que está numa economia aberta, né? Com o setor público, tá? Com o setor público, né? É a identidade macroeconômica básica, né? Já definiu a nossa aula, para a gente aproveitar bem o nosso quadro aqui, tá? E temos o seguinte ali, ó. Poupança privada, que é a renda disponível não consumida, mais poupança do governo, que é T menos G, ou seja, tributos líquidos das transferências governamentais. Tá? Aí, vou trazer todos esses elementos para a esquerda, tem que trocar o sinal. Então fica mais, ó, cuidado, é M menos X, é assim mesmo, mais RLE, que é igual ao investimento das empresas. Percebam, aqui ó, que agora a gente trouxe um elemento novo do lado esquerdo, que possibilita, a partir da identidade macroeconômica básica, a gente identificar uma origem de recurso muito importante, que eu vou chamar esse elemento aqui, ó, M menos X mais RLE de poupança externa. Tá? Vou chamar de poupança externa. Então, o nosso conceito aqui é poupança externa, que é o SE. O conceito poupança externa é igual a M menos X mais RLE. Tá? E na poupança externa é o seguinte, ou melhor ainda, né, quando poupança externa é positiva, maior do que zero, cuidado, eu tenho déficit em transações correntes do balanço de pagamentos. Tá?
Déficit em transações correntes do balanço de pagamentos. Quando poupança externa é negativo, eu tenho superávit em transações correntes. Tá? Então, poupança, o professor já vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Ó. Poupança privada mais poupança governamental, isso, que é o G, mais poupança externa formam a origem do recurso para a formação de capital das empresas, tanto privadas como públicas. A formação de capital, compra de máquinas, equipamentos e por aí vai. Tá? Então, poupança privada mais poupança do governo, poupança nacional ou doméstica, mais poupança externa forma, né, a poupança total da economia. Tá? Então, né, finalizando aqui, ó, então, se eu somo essas três poupanças, eu tenho poupança total é igual ao investimento. Volto a falar, origem de recurso, tá? Ou agentes superavitários, financiando os demandantes de recursos, que a gente chama de agentes deficitários na nossa economia. Tá? Atenção especial em que, quando uma economia financia o seu crescimento econômico com poupança externa, ele tem déficit em transações correntes. E o déficit em transações correntes, ele indica que a gente está absorvendo recursos da economia mundial, do exterior. Não quer dizer necessariamente que a gente tem dívida externa. Cuidado! Ah, isso a gente tem que ver na estrutura do balanço de pagamentos. A gente vai ver ao longo do curso, não é na aula de hoje. O que eu estou definindo é que o déficit em transações correntes, eles representam uma absorção de recursos do meu país com o resto do mundo e que, por contas nacionais, por identidade macroeconômica básica, nós, economistas, contabilizamos isso com poupança externa. Tá? Por exemplo, o Brasil na década de 70, ele crescia com certo equilíbrio macroeconômico, com bom equilíbrio macroeconômico, com investimento, formação de capital acelerado, taxas do PIB acima de 12%, 13% ao ano, chegou até a 14% ao ano, de 68, 69 até 73, tá? E acima do nível da sua poupança doméstica. Muitos analistas chamavam isso de milagre econômico, mas de milagre não tinha nada, porque o Brasil crescia com formação de capital acima da sua poupança doméstica, com déficit em transações correntes, ou seja, com poupança externa. É claro que quando vocês forem estudar a economia brasileira, você vai ver que esse financiamento da poupança externa, ele se deu muito com dívida externa, né? Que daí a gente teve a crise do final dos anos 70 e início dos anos 80, da crise da dívida externa. Tá? Mas esse é assunto para outras aulas, outras discussões, mas que é muito bem colocado nessa nossa identidade macroeconômica. Tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Continuem estudando. Atenção no livro lá do professor Lições de Macroeconomia, quadro 2.3, é completo agora, né? A gente viu agora a última linha, né, que é Economia Aberta com o Governo. Tem bastante exemplo, ou seja, bastante definições. Não deixem de estudar, sempre fortes aí, né, com bastante disciplina. Tá? E eu estou disponível para vocês também no AVA. Mais uma vez, um forte abraço, até mais a todos.